Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, o horário que você estiver conosco, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, às nossas páginas no Facebook, a todas as nossas redes sociais. O Diário PCD está em todas as mídias sociais, Instagram, Twitter, Facebook, o site cheio de notícias, nossos grupos no Telegram, e também do WhatsApp, grupos que trabalham, que estão sempre aí se movimentando para nos ajudar a trazer a notícia para você que acompanha o Diário PCD. Muitíssimo obrigado, sejam todos muito bem-vindos. 8 de novembro, rapaz, eu estou doido para ser novembro, não sei por quê, o que está acontecendo? É 8 de dezembro, 8 horas da noite, 20 horas, estamos no horário da notícia, 8 de dezembro de 2022, às 20 horas, é a hora da notícia aqui no Diário PCD. Em respeito às pessoas com baixa visão, com deficiência visual, monoculares, a minha audiodescrição é de que eu sou o Abrão Dibe Júnior, jornalista, sou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fino e lente transparente, sobrancelha grossa, escura, cabelo escuro também penteado para trás. Estou com uma camisa branca com listras amarela, ao fundo um painel branco, e eu estou aqui no estúdio, né, no escritório do Diário PCD para levar a informação para todos vocês. Por sinal, semana aquecida, hein? Semana aquecida. Trouxemos para vocês a denúncia que foi acatada em relação aos 13 milhões de IMESC no Tribunal de Contas do Estado. Estivemos no Tribunal de Contas, levantamos os despachos que já existem dentro do Tribunal de Contas, depois viemos com a bomba do pedido de instalação da CPI para apurar as irregularidades do IMESC na Assembleia Legislativa, e continuamos levando a notícia e a informação para você na saga, não é? A saga das pessoas com deficiência em São Paulo que buscam a isenção do IPVA de 2022. Quero compartilhar com você 5 relatos diferentes. Já trouxemos vários aqui no Diário, e hoje temos mais 5 relatos de pessoas que conseguiram passar pela primeira etapa, que foi o agendamento, que já é uma dificuldade. Posso garantir que 95% das pessoas não conseguem o agendamento. Mas aquela que consegue o agendamento, que vai fazer a perícia, o que é que o espera nas clínicas homologadas? Qual é o calvário que o governo do Estado determinou para você que busca a isenção do IPVA? Nós vamos trazer isso para você a partir de daqui a alguns minutos. Vamos já trazer para vocês tudo isso. Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente a todos que nos acompanham. Quero uma gratidão especial aos nossos parceiros que fazem parte do clube de membros do Diário PCD no YouTube. Como é que é o clube de membros? Você tem uma opção aí na telinha, Seja Membro. Quando você clica nesse Seja Membro, abrem para você aí a possibilidade de você, por R$ 7,99, você contribuir mensalmente com o Diário PCD. Essa contribuição faz com que nós tenhamos a oportunidade de compartilhar as informações que nós publicamos, tanto no site, tanto no YouTube e também no Facebook. Toda vez que esses membros comentarem algo aqui na nossa transmissão, vai ter um Nzinho na frente. N quer dizer que faz parte do clube de membros. Quero agradecer, portanto, aqueles que fazem parte do clube de membros: o Ezra Ruiz, o Vladimir Abrahame, o Adivaldo Souza, Kátia Macho, Eusílio Zizo Giovanetti, Sandra Aparecida Saltini, o Mário Henrique de Jesus, a Cláudia Ruiz, o Donizete Montanini, Dilson Lima, Letícia Ferreira, Onofre Pereira, Letícia Pereira,
o Onofre Pereira Dourado também, Luiz Yugi, Silvio Cristófoli, José Renato Simone, Everaldo Queiroz Luz, Antônio Luiz, Gisele Volpon, Rosana Reim, Luciano Luizeto, Murilo Palos e Eli Bíscaro Júnior. Muito obrigado a todos vocês que contribuem com o Diário PCD como membro oficial do Diário PCD. Muitíssimo obrigado, gratidão a todos vocês, gratidão a Lisandra. Lisandra, muitíssimo obrigado pelo apoio que você sempre nos dá. Muitíssimo obrigado, viu, Lisandra? Muitíssimo obrigado, gratidão enorme. Assim como nós temos uma gratidão também com os nossos parceiros. Daqui a pouco, temos 5 relatos diferentes de pessoas que enfrentaram a saga e foram fazer a perícia do IMESC, para que eu possa me preparar, junto com o Roland, para trazer todos esses relatos para vocês. Antes de mais nada, peço para que o Roland traga para a gente a mensagem da Aniele e da Lilian, ambas de escritórios da equipe da Mais Vocês Enzões. Solta para a gente, Roland, o recado delas e já voltamos com os relatos das perícias do IMESC. Eu sou a Aniele, da Unidade Mais Você, de São Bernardo do Campo. Estou aqui para te informar que a gente está com atendimento hoje lá em São Bernardo, um atendimento online, mas qualquer dúvida que você tiver, estou à disposição para poder esclarecer. Vou deixar o número aqui para qualquer dúvida que você tiver em relação a recadastramento, em relação a IPI, ICMS, TVA, rodízio, cartão DEFIS, cartão de estacionamento. Então, o nosso número lá de São Bernardo é o 96662-8376. Qualquer dúvida é só nos contatar. Olá, pessoal. Eu sou a Lilian, da Mais Você Isenções, da unidade de Mauá. Nós ficamos lá na rua Princesa Isabel, número 343, na Vila Bocaina. O nosso número para contato é o 98843-1702. Estamos lá para atender tudo sobre esse recadastramento do PVA, sobre rodízio, cartão, novas isenções. Passa lá, tira dúvida, a gente está lá para atender vocês. Obrigado, Lilian, obrigado, Aniele, o Guto e a dona Regina também, lá em um dos escritórios da Mais Você, e a Luciana e o Álvaro também. Uma equipe preparada para te atender. Os telefones dos escritórios da equipe da Mais Você Isenções está no site do Diário PCD, é só você abrir www.diariopcd.com.br que você tem todos os telefones. Mas chega de conversa, vamos em frente. Bom, pessoal, a saga, né, o calvário permanece para as pessoas com deficiência. Como comentava comigo o Roland agora há pouco, o próprio governo que retira a isenção do IPVA para a pessoa com deficiência, o próprio governo que não oferece transporte público para a pessoa com deficiência, um transporte público com acessibilidade, obriga a pessoa a andar quilômetros e quilômetros, viajar quilômetros e quilômetros para fazer uma perícia. Não tem um contraponto aí, não? Quer ver por que eu digo que as pessoas estão viajando quilômetros e quilômetros? Olha as imagens de momentos da viagem para poder passar pela perícia do IMESC. Solta para a gente, Roland, por favor. Saindo de casa, quase 9 horas, embaixo de chuva, para poder fazer essa viagem de 4 horas, para poder fazer esse laudo do IMESC. Mais 1 hora e pouco de viagem, continuamos com um pouco de chuva e trânsito, indo até Santos para fazer o laudo do IMESC. Agora são 3 horas da tarde, vamos voltando para casa depois de fazer o laudo. Mais 1 hora de viagem, voltando embaixo de chuva, depois de bastante nervoso, fazendo o laudo do IMESC. Vocês entenderam
quando eu falo de Calvário, aí nós temos imagens do que essa pessoa que acompanha o Diário PCD passou para fazer a perícia. Quantos outros não estão fazendo a mesma coisa que essa pessoa? Enfrentando estrada, viajando, pagando pedágio, com problema de saúde, esse desgaste emocional que o governo criou, e o governo dizia lá atrás que quando você fosse fazer o agendamento da sua perícia, seria pelo CEP da sua casa, que você colocaria o CEP lá e o próprio programa levaria você para o homologado mais próximo da sua casa. O mais próximo é 200 quilômetros. Quem mora em Presidente Prudente vai fazer perícia em Araçatuba. Quem mora em Rosana vai fazer perícia onde? Em São José do Rio Preto. Quem mora em Ribeirão Preto está indo fazer perícia em São José do Rio Preto. Quem mora em Campinas, cidade da ex-secretária Célia Leão, vai para onde fazer perícia? Quem mora em Marília, cidade do deputado estadual Vinícius Camarinha, líder do governo na Assembleia, vai fazer perícia onde? Quem mora em Franca, vai para onde? Quem mora em Registro, vai fazer perícia onde? Andradina. Aqui no centro do estado. Vai para onde? E, quero fazer um alerta, hein? Se você agendou a sua perícia para a cidade de Barra Bonita, confira antes de você ir se está mantido o seu agendamento. Confira. Porque algo me diz que alguns agendamentos serão cancelados. Então, confira antes de você ir para Barra Bonita. Confira. E quando você receber um e-mail de confirmação do seu agendamento, pessoal, fique atento. Quem vai responder para você o e-mail é o IMESC. Não é a clínica que você agendou. É o IMESC que vai dizer que o seu agendamento está confirmado. E existe uma assinatura eletrônica do IMESC. Lá embaixo, depois que o IMESC preencha a mensagem, lá embaixo vem a assinatura eletrônica. IMESC, Instituto de Medicina Social, de Criminologia, Rua Barra Funda, não sei o quê. Essa é a assinatura eletrônica do IMESC. Não significa que a sua perícia vai ser lá no IMESC, na Barra Funda. É que tem gente por aí que fica falando tanta besteira que confunde as outras pessoas. Aquilo é uma assinatura eletrônica. O IMESC responde para você que está confirmado o agendamento, mas é naquela clínica que você agendou. Por sinal, lá no prédio do IMESC não tem nem... Olha, quem já foi ao prédio do IMESC sabe a situação daquele prédio. Vamos lá, vamos tocar em frente em relação aos relatos de pessoas que estão passando pela perícia. Isso é uma coisa que nós não queremos aqui, é induzir as pessoas a conclusões. A perícia do IMESC está sendo feita por clínicas que não são culpadas de tudo isso. Por profissionais que estão dispostos a atender, mesmo que o IMESC tenha abandonado todos eles. Rolando, solta para a gente mais um dos relatos que nós temos para as pessoas entenderem como é a experiência de passar pela perícia do IMESC. Solta para a gente, Rolando, mais um dos relatos, por favor. Então, eu passei lá na perícia de Osasco, foi bem tumultuado, tinha muita gente mesmo. A nossa é marcado para 1h30, nós fomos atendidos quase 4 horas da tarde já. Mas é porque parece que estavam mudando o sistema lá do Detran, do IMESC, mudaram o sistema de avaliação, sei lá. Estavam mudando lá. Então tava uma confusão e jogaram todo mundo da rede pra lá. Então tinha gente de tudo que é canto de São Paulo lá, entendeu? E foi um pouco demorado por causa disso. E o pessoal tava meio perdido até para preencher os formulários no computador e entender o novo sistema, mas foi tranquilo. Aí, não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, não. Ah, mas o Diário PCD só joga pedra. Não. Temos que mostrar o que está acontecendo. O que está acontecendo, nós trazemos aqui para o Diário PCD.
O que é de bom, maravilha, não é nada mais que obrigação. Mas o que está de bom, nós mostramos aqui. Agora, o que é ruim também nós temos que mostrar. Né? Porque aqui não tem dono, né, no canal. Aqui não é governo que manda, aqui não é partido político que manda, aqui não tem candidato que manda o que publicar, né? Aqui é a pessoa com deficiência que é a prioridade. Vamos lá mais um relato, Rolando? Traz para a gente um outro relato de quem já fez a perícia pelo IMESC, por favor. Uma boa tarde a todos. Ontem, pela manhã, eu fiz uma viagem de 4 horas da minha cidade até a cidade para poder fazer o laudo do IMESC. Nós pegamos muita chuva, muito trânsito e fui bem apreensiva, né? Quanto ao que eu ia passar lá, né? Fiquei também muito cansada e com muitas dores. Tive que parar algumas vezes porque o corpo não aguentava para tomar remédio e esticar um pouquinho. Então passou um pouco de 4 horas. 4 horas contando diretamente. Chegando lá no lugar, eu tive que esperar a chegada do médico. Eu cheguei um pouco antes, obviamente, né, para não perder o horário. Como o meu horário era às 14 horas, às 2 horas da tarde. Tive que esperar a chegada do médico, do lado de fora do prédio. E depois autorizaram que a gente subisse. E lá no consultório eu aguardei mais uns 15 minutos, não chegou a 20 minutos para eu poder ser atendida. No consultório eu fui muito bem atendida, tanto pelas secretárias, pelo pessoal, como depois pelo médico. O médico foi um senhor de uma certa idade, muito atencioso. Ele já me pediu assim para explicar os meus problemas, depois ele me pediu os laudos, aí os exames que comprovavam, né, os laudos. Ele olhou tudo, viu que eu tenho 5 CIDs, se preocupou em examinar num livro que ele tem sobre as CIDs se estava tudo escrito de acordo, direitinho, estava tudo correto, e colocou tudo isso no laudo. Ele me fez algumas perguntas, a maior parte delas sobre as minhas deficiências e o que isso acarretava no meu dia a dia, né? Mas ele não fez, como eu vi em outras pessoas falando e tal, ele não fez perguntas que me constrangessem ou que não fossem ligadas aos meus problemas. Ele também fez esse tipo de pergunta, não como se fosse um relatório, olha, número 1, isso, número 2, aquilo, não, ele fez essas perguntas mais como se fosse uma conversa, vamos assim dizer, né, e foi colocando lá as respostas. No final, ele até me disse a seguinte frase, ele fez assim, o seu caso, com todos os problemas de próteses internas que eu tenho, só próteses internas eu tenho 3, e fora parafusos e daí por diante, e os demais problemas que eu tenho físicos, ele falou que ele teria que colocar como um grave, mas como eu não ando de cadeira de rodas, aí ele teria que colocar moderado. Acho que essa frase foi baseada exatamente em alguma coisa que o IMESC mandou para eles, entendeu? Porque ele falou dessa maneira, como a senhora não anda de cadeira, não precisa da cadeira de rodas, eu uso uma muleta algumas vezes para me locomover, determinados lugares e acessos e tal. Ele falou, aí eu não posso colocar grave. Então eu acho que foi indicação do IMESC isso daí. Então ele colocou moderado, né? E que eu vi, e aí nos cumprimentamos, ele me passou para assistente dele, que disse que tudo teria que ser passado, né, pela internet, ia ser tudo via internet, e que eu acompanharia pelo site do CIVEI. Aí eu perguntei se eu não tinha direito a ter uma cópia, ou mesmo da conclusão, né, dele. Ela disse que não, que apenas pelo site do CIVEI que eu acompanharia isso. Então eu saí de lá mais angustiada, na realidade, do que acabei indo, né?
sem respostas, né? E ficar aguardando. E lá fomos, nós voltando, mais 4 horas e meia praticamente de volta, e demorou mais, porque pegamos muita chuva, muito trânsito para poder chegar na minha cidade. As dores já estavam assim insuportáveis. Eu travei da coluna que meu marido teve que me ajudar a sair do carro. Então foi assim, foi muito difícil. Eu cheguei em casa, já tive que tomar um banho bem quente, remédios fortíssimos que eu tenho, inclusive Tramal e daí por diante, para conseguir relaxamento dos músculos e tudo isso. Enfim, foi um grande sacrifício para poder fazer esse laudo. E eu espero, sinceramente, de coração, que não tenha sido em vão, né? Porque é uma coisa muito complicada. Você já ter essa deficiência que, na realidade, já teria que ter carro desde que isso começou. Eu tinha direito, que eu sofri um acidente há muitos anos atrás, e eu teria direito desde que começou. Nunca me foi passado. Só quando eu tive o câncer, que é um esvaziamento dos linfonódulos, que daí dá esse problema no braço, que eu já tenho uma outra lesão no nervo radial do braço também, aí é que eles me passaram que eu teria esse direito. No IBCC em São Paulo, eles explicam os direitos dos deficientes. E daí me foi passado. E daí foi quando eu comecei, em 2001, a saga, né? Mas esse é o meu quarto carro, desde 2001, quarto carro que eu tenho. É só porque eu troquei, né? No final de 2020, que ele já havia assinado justamente naqueles dias que eu estava sem, já tinha vendido o meu carro, então eu estava sem. Peguei esse que eu tenho hoje como última opção, não foi nem uma escolha minha, como última opção, que era o que a concessionária tinha. Eu perdi o direito do IPVA, né? Mas vamos lá, vamos ter fé e ver o que o governo nos espera, né? O que ele vai fazer com todos nós PCDs, né? E é isso que eu tenho para passar para vocês, como foi o meu atendimento, meu laudo e tudo isso. Como foi o calvário, né? Como foi o teste de vida. Eu acho que o governo não quer só saber se a pessoa tem a deficiência, eu acho que ele quer testar a sobrevivência da pessoa. Parabéns a todas as autoridades que obrigaram essa pessoa a novamente tomar medicamentos fortes para dor, por causa desta avaliação que poderia ter sido feita na cidade da pessoa. Agora, se o Estado não consegue oferecer a perícia próxima à residência das pessoas, então que abra mão dessa bagunça toda. Está chovendo no estado de São Paulo inteiro. Tardes com pancadas de chuva por toda a região. Hora ou outra a gente vê acidente nas estradas por causa da chuva. Será que o Estado está esperando ter um incidente com alguém para poder, de repente, pensar que as 15 clínicas homologadas, graças a esse modelo de avaliação biopsicossocial que não atraiu as pessoas, graças a um instituto que não estava preparado, que isso tem que ir por água abaixo? Será que nós temos que continuar realmente brigando, como nós vamos brigar, para instalar a CPI na Assembleia, para apurar tudo isso que está acontecendo? Nós temos uma matéria, eu acabei de subir essa matéria, eu enrolando no nosso site. Nessa matéria, lá no finalzinho da matéria, tem o modelo do laudo de avaliação que você vai passar, que o médico vai obrigar você a passar. Mas nessa mesma matéria, tem alguns pontos de que essa matéria foi proposital. Alguns pontos que precisam ser respondidos. Como, por exemplo, de agora em diante, você que for passar pela avaliação, por favor, peça a identificação, depois que você passar pela perícia, tudo, acabou a perícia, está tudo certo, qual é o nome do segundo profissional que vai me avaliar? Quem é o segundo profissional? Quem é o segundo profissional que vai assinar a minha avaliação? Porque o que é que diz
o próprio IMESC, de que você tem que passar pela avaliação por 2 profissionais. 2. O primeiro profissional é o médico, tá? O primeiro profissional é o médico, que tem que estar... esse médico, é claro, tem que ter o registro inscrito no Conselho Regional de Medicina, mas esse médico que vai te avaliar, ele tem que ter especialidades em medicina legal e perícias médicas, medicina do tráfego, medicina do trabalho, ortopedia, medicina física e reabilitação, psiquiatria, neurologia, oftalmologia ou otorrinolaringologia. Esses são os médicos que precisam e que devem estar com a especialidade para poder fazer essa avaliação. Essas são as especialidades dos médicos. Medicina legal e perícias médicas, medicina do tráfico, medicina do trabalho, ortopedia, medicina física e reabilitação, psiquiatria, neurologia, oftalmologia ou otorrinolaringologia. Você precisa saber se são esses que vão fazer a sua avaliação. O resultado da perícia que você fez, segundo o secretário da Justiça, em resposta oficial ao Diário PCD, e está nesta matéria, ele disse que os credenciados têm até 60 dias para encaminhar o laudo. Eles que escreveram isso. Por sinal, isso está lá no Ministério Público, Tribunal de Contas. Tá? Isso é prova do que a gente diz. E tem mais, hein? Tem mais. Quando eu digo que você tem que ter o segundo nome de quem está fazendo a avaliação, eu vou dizer o seguinte, olha, os exames periciais deverão ser realizados por 2 profissionais, composta obrigatoriamente por profissional médico e outro profissional não médico, podendo mesmo ser enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social ou psicólogo, que resultará em apenas um laudo por pessoa avaliada. Os exames periciais deverão ser realizados em 2 etapas, sendo que ambas deverão ocorrer no mesmo dia e, obrigatoriamente, no mesmo local. Assim, cada profissional examinador irá realizar sua avaliação pericial de forma separada, para posterior conclusão do laudo final. Vocês que passaram pela perícia, vocês tiveram essa segunda avaliação em separado? De agora em diante, peço a você que for passar por uma perícia, tenha esta informação. Quem foi o segundo profissional? Porque se eu não tiver o segundo profissional, a sua perícia não está valendo. O que eu li agora não é uma conclusão minha. Isso está no edital do IMESC. Isso foi publicado pelo IMESC. Isso está em diário oficial, em que o IMESC tornou essas informações como oficiais. Agora, você está indo, passando só pelo médico, quem é que vai assinar o segundo? Quem é o segundo profissional? Porque eles estão ganhando para isso. Os R$211 é para o médico e para um outro profissional fazer a sua avaliação. A partir de agora, fique atento a isso. A partir de agora, vamos conferir exatamente isso e compartilhe comigo o que você detectar. Abrão, fui na clínica tal e lá não tinha o segundo profissional. Me ajude, me ajude. Por sinal, em pedir ajuda, eu preciso tomar a minha água. Enquanto isso, você tem a mensagem das adaptações. Abner, eu volto com mais 2 relatos para você em seguida. Solta para a gente, Roland, enquanto isso eu tomo minha água. Está chegando o verão e por todo o Brasil, as altas temperaturas sugerem vento na cara. E você, de qualquer região brasileira, pode conquistar sua independência com um triciclo com a adaptação necessária para ir onde quiser.
Um veículo com segurança, homologado pelas autoridades de trânsito e com a capacidade de fazer até 40 quilômetros com 1 litro de gasolina. Quem já tem um triciclo, com as adaptações Abner, está pelas ruas, avenidas e rodovias e até mesmo fazendo trilha pelas estradas de terra. Fale agora com a equipe das adaptações Abner e conquiste a sua independência. Um abraço a todos da equipe das adaptações Abner. Olha que maravilha, não é? Um presentão para você, para poder esquecer um pouco tudo isso que está passando, né? Os telefones das adaptações Abner estão à sua disposição lá no site do Diário PCD. Vamos continuar em frente? Tem mais relato, hein? Daqui a pouco eu vou trazer a imagem do Calvário. Mais um relato, daqui a pouco eu trago as imagens do Calvário. Solta pra gente, Roland, mais um relato, por favor. Boa noite. A perícia foi feita da seguinte maneira. Levei os exames que eu tinha e o médico, ele tem lá no computador dele lá acesso ao o site do IMESC, e ele vai preenchendo lá já um formulário com as questões que já vem de lá, tipo o que a sua patologia te atrapalha, pergunta o que você faz em casa que pode atrapalhar, se você consegue se locomover, se você consegue andar em longa distância, se você consegue se mover de um lado para o outro, se consegue se vestir, se consegue fazer sua higiene pessoal, todo esse tipo de perguntas. Se você trabalha em algum lugar, se tem alguma restrição ao seu trabalho. Mas isso, o exame ele só deu uma olhadinha, nem ficou muito no exame, só colocou o CID de um outro relatório que eu já tinha, do médico aqui do Detran, e assim foi a perícia. E eu perguntei para eles qual seria o próximo passo, ele disse que não sabia, que provavelmente eles entrariam em contato ou colocariam à disposição no site deles lá. Tá ok? E essa perícia eu fiz lá no IORT, em Mauá, com o Dr. Fábio, um excelente médico, calmo, tranquilo, simpático. A perícia foi super tranquila. Aí que tá, não é? Quem vai decidir sobre a perícia? Quem é que vai dar o veredito final para quem passa pela perícia? Não é o profissional que está ali? Lá no modelo de laudo, o sinal está disponível no nosso site, você pode acompanhar tudo que é esse laudo, para saber exatamente o que eles vão te perguntar. Lá fala de que o profissional vai fazer a avaliação final dele. Lá fala isso. Agora, se quem fez a perícia não for dar o veredito, quem é que vai dar o resultado da sua perícia? Quem está numa salinha lá em São Paulo, dentro do prédio do IMESC, ou alguém que vai estar lá na Rangel Pestana, dentro da Secretaria da Fazenda? Quem fará isso? Quem é que viu o paciente ali? Quem é que viu a deficiência da pessoa? Porque a pessoa foi lá para mostrar que ela não é fraude. Agora, quem é que vai decidir? Não sabe se a pessoa tem realmente a deficiência ou não? Será que nós continuaremos nas mãos dos maçanetas? Daqueles que vivem em salas com ar-condicionado, abre porta, fecha porta, abre porta, fecha porta, não conhece a pessoa com deficiência, não tem habilidade para entender o que um médico escreveu. Por quê? Para um médico avaliar o que um outro médico, para alguém avaliar o que um médico diz, só o outro médico. É assim que é, naturalmente. Agora, você não tem condições de mostrar todos os laudos e todos os exames e relatórios para quem pode estar lá naquela salinha lá para receber a sua avaliação. Aquele que está lá na salinha, que está escondido, que ninguém sabe, como é que ele vai saber os seus exames? Se o perito lá leu, viu,
Mas não tem nem campo para ele poder anexar esses laudos na hora da sua perícia. Bom, Rolando, traz mais um relato para a gente, por favor. Olá, galera, PCD. Hoje, dia 6 de dezembro, passei pela perícia do SMESC, numa cidade 70 quilômetros longe do local onde eu resido. Fui examinado por um médico e por uma psicóloga em uma clínica credenciada ao Detran. Não preenchi formulário, não respondi questionário nenhum referente ao meu consumo do dia a dia, se eu posso ou não tomar banho sozinho, me alimentar, nenhuma pergunta dessa foi feita. Simplesmente o médico examinou os meus laudos e relatórios médicos que entreguei, inclusive o relatório médico do Detran que eu usei para isenção de IPI, de CMS e de PVA. Esses mesmos relatórios foram examinados pelo médico. Ele me examinou pessoalmente, mandou fazer movimento com os braços, com a perna, com as mãos. Perguntou se eu tinha sofrido algum acidente de carro alguma vez. Algumas perguntas referentes a esse tipo, referente a trânsito, tá? Mas nada daquelas tranqueiras referente àquele laudo obsoleto lá do MESC, não. Nada daquele formulário, tá? Fui muito bem atendido na clínica, tá? Pessoa que me atendeu muito bem preparado para isso. Fizeram tudo de maneira profissional, de maneira correta, tá? Eu tive sorte, graças a Deus, tá? Aqui em Pirissá, eu faço novo depoimento. Questionei a atendente da clínica com relação ao resultado do exame, diz que não são eles que são responsáveis pelo deferimento ou não do IPVA. Fica a cargo do IMESC fazer o relatório final de isenção, de concessão ou não de IPVA. Tá ok? Não. Não tá ok, não é? O IMESC é quem vai decidir se você tem direito ou não ao IPVA. O IMESC? Não tem alguma coisa estranha nessa conversa, não? Não tem alguma coisa atravessada nessa conversa? Onde é que está escrito que é o IMESC que vai decidir isso? Onde? Eu quero que as autoridades... Por sinal, eu estou esperando, né, a resposta de algumas autoridades do governo do Estado, que agora resolveram fazer um silêncio total. É silêncio total. Tomara que eles estejam todos envolvidos em resolver essa bagunça, não é? Porque eles têm aí 12 dias para resolver essa bagunça, 12 dias com o final de semana, com o jogo da Copa, eles têm aí uma semana para resolver essa bagaça toda. E todos esses que lá estão cumprindo o aviso prévio. Porque 1º de janeiro está todo mundo já de sala vazia. Não sei se eles já ligaram o piloto automático, deixa do jeito que está, que o próximo governo resolva, porque eu vou embora mesmo, ou se eles vão querer, antes de ir embora, encher os cofres do governo e obrigar que as pessoas paguem o IPVA. Não eu espero muito que eu esteja errado. Espero muito que a equipe de João Dória e de Rodrigo Garcia saia de um governo de cabeça erguida, que corrija pelo menos o monte de erro que fizeram. Ou vão sair mais do que nunca metralhados. Nós acompanhamos aí 4 relatos diferentes. 4 histórias e relatos diferentes. Mais um calvário. Que pode ser o mesmo que você viveu
e talvez, espero que não seja o que você vai ter que viver. Rolando, por favor, solta as imagens de novo de uma longa e desgastante viagem em busca da perícia do IMESC. Solta pra gente, Rolando, por favor. Saindo de casa, quase 9 horas, embaixo de chuva, para poder fazer essa viagem de 4 horas, para poder fazer esse laudo do IMESC. Mais 1 hora e pouco de viagem, continuamos com um pouco de chuva e trânsito, indo até Santos para fazer o laudo do IMESC. Agora são 3 horas da tarde, vamos voltando para casa depois de fazer o laudo. Mais 1 hora de viagem, voltando embaixo de chuva, depois de bastante nervoso, fazendo o laudo do IMESC. Essas são cenas de quem passou um dia só para fazer essa avaliação. Eu estou aqui conferindo o laudo que os médicos, que os peritos vão precisar finalizar para mandar para o IMESC. E na conclusão, está muito claro, pelo menos só se eles mudaram e não divulgaram isso, mas na conclusão tem, considerando as informações que o perito obteve diante da pessoa com deficiência, temos que o periciado não se trata de pessoa com deficiência ou se trata de pessoa com deficiência. No que tange à classificação diagnóstica, segundo a CID, trata-se de qual é o código da Classificação Internacional de Doença e o nome da descrição. Depois, no que tange às funções e estruturas do corpo, atividades e participação em fatores ambientais, diante os parâmetros da CIF, e utilizados nesta avaliação e discussão, a condição constatada pode ser classificada como não há problema nenhum, ausente e insignificante. 2, problema ligeiro, leve ou pequeno. 3, problema moderado, médio, regular. 4, problema grave, grande, extremo. 5, problema completo, total. Ainda depois, que no que tange ao nível ou grau da deficiência, diante do parecer fundamentado e análise técnica, trata-se de deficiência classificada como leve, moderada ou grave. Então, grave, leve, moderada ou grave, isso é o que o médico vai ter que assinar. Assinar e colocar o carimbo dele, e ele vai ter que escrever lá a conclusão dele. Tá? Ele tem que ter o parecer médico fundamentado. Isso está lá, está escrito no modelo de laudo. Só se o IMESC está implantando um outro modelo de laudo, onde tira a conclusão do médico, do perito, e leva para eles. Porque aí é um absurdo total. Aí não é nem que CPI do IMESC, aí é prisão. Porque se eles estão fazendo isso, é coisa de cadeia, coisa de prisão. Porque quem tem que decidir se a pessoa com deficiência deve ou não ter a isenção são os peritos que estão avaliando. Porque você não precisa de perito, Se não são eles, para que precisava perito? Para que vai ter que gastar, então, 13 milhões de reais com esses peritos, se quem vai resolver é quem está na salinha, lá no ar-condicionado, dentro do IMESC ou dentro da Secretaria da Fazenda? Olha, tem muita coisa, tem muita água para rolar debaixo desta ponte. Tem muita água para rolar. Quero agradecer a todos vocês que compartilham conosco tudo que vem acontecendo. Peço, a partir de agora, peça a identificação do segundo profissional
que fará parte da sua perícia. Quem é? Eu preciso do número do registro dele para que eu possa acompanhar o meu laudo depois. Depois que você fizer a perícia, tudo certinho, peça isso, para você estar resguardado. Outra coisa, você que já fez o agendamento da perícia no IMESC. Sugestão para você, vou repetir, vá no site da Secretaria da Fazenda, no Fale Conosco, escreva para eles comunicando de que o seu agendamento foi realizado para tal dia, número tal, que será feito na clínica tal, e que você está cumprindo o que prevê as regras do Estado de São Paulo. Faça isso. Esteja sempre resguardado. Muitíssimo obrigado a todos que confiaram no Diário PCD, que confiam no Diário PCD. Peço a você, nos ajude a instalar a CPI do IMESC na Assembleia Legislativa. Confira os nossos vídeos. É só você conferir todos os vídeos que nós temos aqui no canal com essas informações ou ir no site do Diário PCD. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Bom final de quinta-feira. Se possível, deixe o like, compartilhe essa transmissão. Eu sou Abrão Dib Júnior, nós estamos no Diário PCD.